Fala galera, nós estamos aqui de novo em mais um programa semanal no nosso canal Campeão News. Eu e o professor historiador Gilberto estamos juntos mais uma vez. Mais uma vez, mano, isso aí. E hoje nós estaremos falando do Dr. Enéas Carneiro. Fique com a gente, já vai deixando o seu like aí, curte o nosso canal, roda a vinheta. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. Terminarei seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Bom, galera, voltamos aqui falando desse assunto dessa semana, falando um pouquinho do doutor Enéas Carneiro. Professor Gilberto, o que falar desse ícone, dessa pessoa tão importante? Quem dera que o Brasil tivesse dado mais ouvido às palavras do doutor Enéas Carneiro. Fala um pouquinho mais pra gente, professor, sobre a pessoa Enéas. Olha, Evandro, para mim é uma honra falar desse gênio. Para mim ele é um saudoso gênio que essa nação, que acho que nem daqui a 200 anos vai perceber um mestre como esse país já teve, né?
Dr. Enéas Ferreira Carneiro, ele nasceu no dia 5 de novembro de 1938, na cidade de Rio Branco, capital do Acre. E, na verdade, ele era filho de um barbeiro chamado Eustáquio Ferreira Carneiro. Aos 9 anos, o Dr. Enéas Carneiro ficou pobre e ele teve que sustentar a si, a sua mãe e os seus outros irmãos. Com 9 anos, professor? 9 anos de idade. Aos 15 anos ele veio para o Rio de Janeiro tentar a vida, tentar a sorte, né, porque a vida era difícil. E estudou bastante, a vida dele era estudando, era encontrando livros no lixo e estudando. E na primeira faculdade que ele tentou, a faculdade de medicina, ele passou em primeiro lugar. Primeiro lugar, Primeiro professor? lugar, 1958, na chamada Universidade do Brasil, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá no Fundão. Que é no Fundão, sim. O Dr. Enéas Carneiro, na verdade, ele se especializou na área do conhecimento científico. Ele tinha domínio em todas as áreas do conhecimento possíveis e impossíveis. E ele foi taxado como louco, né? Pela maioria esmagadora dos brasileiros, alienados e letrados. Então, o que acontece? O Dr. Enéas, ele era chamado de doutor, sabe, Ivan? Não porque era médico, porque eu não considero, por exemplo, o médico doutor, o advogado doutor, o engenheiro doutor. Doutor é quem tem doutorado. E ele tinha doutorado em cardiologia, passando em primeiro lugar no seu concurso. O Dr. Enéas Carneiro, ele, na verdade, ele tinha um conhecimento absurdo, um conhecimento monstro, abissal, em diversas áreas. E ele recusou, sabe, Evandro, trabalhar nas maiores universidades do mundo, Universidade de Tóquio, lá no Japão, Universidade de Nova York. Sabe por quê? Porque ele era nacionalista. Ele não queria abandonar o seu país. Ele se candidatou à presidência do Brasil 2 vezes, 1994 e 1998, que eu tive, modéstia à parte, a honra de votar nele. E o que eu posso falar politicamente do Dr. Enéas, que ele era um nacionalista, ele era um conservador, ele amava as bandeiras, as cores das bandeiras do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, né? Então ele tinha uma ideologia política muito definida, que as pessoas, os telespectadores, já vão entender que ideologia é essa. E, de certa forma, ele morreu no dia 6 de maio de 2007 de leucemia mieloide aguda, né? Porque ele abandonou o tratamento. Por ele ser médico, ele já tinha percebido que o tratamento dele já não surtiria efeito. Tamanho conhecimento que esse homem tinha de medicina, ele sabia até que o tratamento não ia mais fazer efeito a ele. E ele adquiriu, sabe, lá no meio político, no meio acadêmico, diversos amigos e admiradores. Eu sou um admirador dele. O jargão que ele tinha, né, que ficou conhecido, e ele tinha o seu número político, mas quando ele gritava, meu nome é Enéas, né, isso foi algo que marcou, e ficou marcado tanto para quem admirava ele como pessoa, exatamente, como com a ideologia que ele trazia, que é um homem que estava anos-luz. Com certeza, ele era um visionário. Na verdade, tudo que ele previu nos anos 90, nós estamos presenciando hoje acontecer, né? Ele era um visionário porque ele tinha um conhecimento de política e era um homem à frente do seu tempo. Ele tinha um conhecimento absurdo sobre todas as coisas. Ele foi muito maltratado pela população que desconhecia o seu raciocínio. E hoje a população está pagando o preço por não valorizar esse eterno gênio. E os quarentões, que hoje estão na casa dos 40, exatamente, eu tenho certeza que até hoje se arrependem por não ter apoiado eles na ideologia dele, ou sentem falta dele, queria que ele estivesse agora presente conosco para poder nos representar à frente do nosso país. Mas fica dessa forma para os telespectadores. Procure saber quem foi o Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Um abraço a todos vocês. Conhecimento é cultura. Fique com a gente, Campeão News. A Rádio do Conhecimento. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, professor pesquisador especialista na história da Baixada Fluminense, a nossa gloriosa Baixada. E hoje vou falar sobre a cidade de Nova Iguaçu, a história da cidade de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, na verdade, surgiu nas proximidades de Vila de Cava, Tinguá e São Bernardino. Foi fundada no dia 15 de janeiro de 1833 pelo comendador Bernardino José Soares e Melo. A chamada Vila de Iguaçu, com 2 L's, 2 S's e o acentuado, não existia o cedilha nessa época, ela foi fundada na beira do Rio Iguaçu, em Vila de Cava,
como sede da antiga Vila de Iguaçu, a origem da Baixada Fluminense como vila, no século XIX. Em 1891, a sede da Vila de Iguaçu foi transferida de Tinguá para o atual centro de Nova Iguaçu, que antigamente era chamado de Estação Ferroviária de Machambomba, permanecendo até os dias de hoje. Nova Iguaçu é considerada a mãe, o berço de todas as cidades da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Japeri, Queimados e assim por diante. Valorize toda essa nossa região da Baixada Fluminense, inclusive a cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade que nós temos que valorizar bastante, por ser mãe de todos nós. Um forte abraço a vocês. Se vocês quiserem conhecer o futuro de vocês, valorizem o passado de vocês. Muito obrigado. Bom, galera, voltamos falando desse nosso ícone brasileiro, né? Saudoso Enéas Carneiro. Professor, e eu volto nesse bloco agora fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Como seria o nosso Brasil se o nosso saudoso Enéas Carneiro estivesse vivo hoje, presente com a gente? Eu falo sem medo de afirmar, sem sombra de dúvida, que com certeza, pelo menos a feira de ciências dos nossos filhos na escola, seria uma feira de ciências parecida com o que acontece no Japão. Tá? Tamanho de desenvolvimento tecnológico. Com certeza nossos filhos estariam fazendo hoje em dia robôs e não maquetes de isopor. Verdade. Eu acho que o maior legado que o gênio Dr. Enéas Carneiro poderia deixar para a gente seria no ramo científico, no conhecimento e até no político também. Apesar que no político ele já deixou um sucessor, né? Verdade, verdade. Bem atual e bem... Bem atual, com certeza. E é isso. Falar do Enéas Carneiro nos dias de hoje é como o professor acabou de citar. Nós verdadeiramente temos um sucessor. Mas fica aí a lembrança e fica a saudade desse homem que estava há anos-luz na nossa frente, com conhecimento. Um homem que há 20 anos atrás estava prevendo o que nós estamos vivendo hoje. Um gênio, um visionário. Fique com a gente, esse foi o nosso programa Campeão News, falando hoje sobre Enéas Carneiro. Já deixamos seu like, curte o nosso canal, semana que vem tem muito mais. Campeão News. Nosso nome é Enéas.